É, e muito, inclusive, do que a gente já até sabia, né? Mas eu acho que quando você vê o conteúdo da investigação, né? Essa ampla investigação da Polícia Federal, ela é fundamental e eu acho que é até um papel importantíssimo da democracia, você trazer isso aos brasileiros para que eles tenham o direito de saber de tudo isso, né? Josias, bom dia para você. Muito bom dia, Fabíola, Thales, bom dia a quem nos acompanha. Vamos lá. Vamos começar pela nossa manchete, que eu acho que ela traz até uma novidade aí, de ontem para hoje, né? Muitas informações que vão vindo desse relatório, todo mundo está mergulhado nesse relatório e vai trazendo os detalhes e a gente vai podendo contar essa história. Mas eu acho que um dos pontos fortes agora é que eles colocam tudo dentro de um mesmo saco, se a gente pode dizer assim, né, Josias? Mas a Polícia Federal vê o golpismo latente e, inclusive, faz uma conexão com o homem-bomba do Supremo Tribunal Federal ao indiciar Bolsonaro. Eles colocam tudo na mesma cesta. Esse relatório da Polícia Federal, amplo, ele mostra, inclusive, e aponta que os discursos por um golpe de Estado, eles começaram em 2019 e começaram a ser inflamados, inclusive, em 2019. E ele cita o recente atentado à bomba no STF, que aconteceu há poucas semanas, para concluir que a retórica golpista ela segue latente na sociedade brasileira. Acho muito importante a gente começar por esse ponto, Josias, de ligar 2019 a 2024. O que você acha? O relatório da Polícia Federal, Fabíola, deixa muito nítido, muito claro, com evidências fartas, e o Bolsonaro presidiu um governo em estado permanente de golpismo. Desde que ele tomou posse, ele já vinha contestando o resultado das urnas, contestou até as urnas que deram a vitória a ele em 2018, né? E ele fez dessa contestação do sistema eleitoral uma prática cotidiana. Isso foi levado às redes sociais por uma milícia digital, e as afrontas do presidente às instituições, elas se mantiveram ao longo de todo o governo dele, né? 2020, 2021, com ameaças do Bolsonaro ao judiciário, com questionamentos muito vigorosos a decisões judiciais, a elaboração de um plano de fuga. Ele já estava antevendo, já desde 2021, que a fabricação de um apocalipse poderia levar a uma ruptura institucional. Então, ele desafiava a democracia e, ao mesmo tempo, se preparava para a fuga. Isso foi evoluindo até chegar em 2022, quando ele foi efetivamente derrotado. E aí, o plano de golpe, que era, por assim dizer, envergonhado, tornou-se mais escancarado, ou o que era já muito evidente se tornou ainda mais evidente, né? E é impressionante a quantidade de elementos, de provas que a Polícia Federal conseguiu reunir. E elas vão muito além da mera delação do Mauro Cid. A polícia colecionou realmente um conjunto de evidências que colocam o Bolsonaro no epicentro do golpe, né? E tudo passa a ter nexo. A Polícia Federal conseguiu traçar, conseguiu estabelecer os liames entre o questionamento das urnas, a ameaça às instituições, os ataques ao judiciário, a formação da consciência coletiva que levou aos acampamentos de porta de quartel e dali para o 8 de janeiro, aquele quebra-quebra, né? Estabeleceram-se vínculos entre todos esses episódios e ficou, a partir da divulgação do levantamento do sigilo desse inquérito, Fabiola, o enredo da tentativa de subversão da democracia brasileira passou a ter um marco. O levantamento do sigilo vai entrar para a história, para esse enredo, como um marco da derrocada criminal do Bolsonaro e dos seus cúmplices. De agora em diante, tudo
é epílogo na história do golpe, né? Temos aí 884 páginas, e nessas páginas a Polícia Federal apresenta provas que são devastadoras e que transformam o Bolsonaro numa condenação criminal que está agora esperando na fila do Supremo para acontecer. E a polícia concluiu e traz isso com expressões muito definitivas, que a participação do Bolsonaro é inequívoca, que ele planejou, atuou, teve domínio dos atos de execução realizados por essa organização criminosa que tinha o objetivo de concretizar um golpe de Estado, a abolição do Estado democrático de direito, né? Então, todas as alegações de inocência do Bolsonaro agora ficaram gastas, Fabiola. Esse inquérito ele expôs a anatomia do golpe, né? Desde a reunião na qual o presidente instou o seu ministério, lá em julho de 2022, antes da eleição, a disseminar em verdade sobre a lisura das urnas, até o mapeamento dos encontros em que o Bolsonaro foi efetivamente informado, depois da derrota no segundo turno, daquele plano Copa 22, punhal verde e amarelo. Num, o Alexandre de Moraes seria capturado, no outro, o Lula, o Geraldo Alckmin e o Moraes seriam assassinados. Então, há uma fartura de evidências que tornaram realmente o Bolsonaro e os seus cúmplices em sentenças que estão agora só esperando para acontecer, Fabiola. É interessante, eu até vendo aqui algumas mensagens que vão chegando, as pessoas ficaram, não sei se a gente pode dizer satisfeitas, Thales, mas de certa maneira contempladas quando a Polícia Federal faz um relatório de tamanha amplitude, né? Por exemplo, nesse relatório final, ele traz desde as estratégias de milícias digitais que a gente acompanhou lá atrás, né? Desde o primeiro ano do governo Bolsonaro, e vai somando, né, na história, e por isso essa linha do tempo é importantíssima, porque algumas pessoas falam assim, nossa, mas será que ninguém estava percebendo o que estava acontecendo? E eles colocam tudo isso, é muito consolidado, né? E foram anos, né? Foi durante toda a gestão Bolsonaro até terminar com a derrota dele nas urnas. Essa conexão, e não só na derrota deles nas urnas, mas como o 8 de janeiro e até mesmo o que aconteceu agora recentemente nesse atentado à bomba no Supremo Tribunal Federal, né? Como é que você vê essa atuação da Polícia Federal em conectar desde 2019 até 2024, Thales? Foi extremamente importante, Fabiola. A Polícia Federal está mostrando que o Bolsonaro, desde o início do governo, planejava dar um golpe. Ela não pode falar de antes do governo, porque não faz parte do golpe um sujeito que antes do governo, mas antes, em 1999, vale lembrar, naquela entrevista em que ele falou que era a favor de uma guerra civil, o repórter perguntou para ele, o senhor é a favor de um golpe de Estado? Ele disse, daria o golpe no primeiro dia. No primeiro dia. Ele acabou não dando no primeiro dia, porque não havia condições para isso. Mas aí começou a preparar. Começou a preparação e é o que a Polícia Federal mostra. Tudo, a partir do primeiro instante em que assumiu, tudo que Bolsonaro fez foi na direção do ódio. Primeiro, a montagem do tal gabinete do ódio. Esse gabinete do ódio é que instaurou a política do ódio. Essa política do ódio é muito importante. É muito importante porque ela dissemina a possibilidade da violência, as armas. O gabinete do ódio dissemina mentiras, fake news. Ele é que controla as fake news. É muito importante o gabinete do ódio. E o gabinete do ódio que tinha, na figura do filho do presidente, o Carlos, uma figura fundamental na preparação disso tudo. Então, esse gabinete do ódio é a grande herança que o Bolsonaro deixou para o país, porque foi a herança da violência, da brutalidade. Então, é muito importante essa linha do tempo mostrar isso. Olha, desde o primeiro momento, o Bolsonaro vem estimulando. E qual era o bordão que o Bolsonaro preparou para esse golpe? O bordão era de que as urnas eram fraudadas.
Por quê? Porque isso justificaria, primeiro, atacar o Supremo, depois dar o golpe. E depois, se desse o golpe no governo ou se perdesse as eleições, desse o golpe depois. E aí fica evidente até uma coisa que o Josias já falou há um tempo atrás e que é importante. Havia o plano A, o plano B e o plano C do golpe. Isso está claro nessa coisa da Polícia Federal, nesse relatório da Polícia Federal. O plano A era: vamos tentar ganhar as eleições. Se não ganharmos as eleições, vamos tentar ganhar as eleições. Ganhar como? Com discurso de ódio, fake news, mentira, atacar, fazer o gabinete do ódio, botar o povo na rua irado, a multidão. Ah, mas não ganhamos. Então vamos para o plano B, a tentativa de golpe. Aí a Polícia Federal detalha tudo isso. Não deu certo a tentativa de golpe, então vamos para o plano C. Eu viajo, o povo vai na rua, e aí o povo parte para dar o golpe, e quem sabe eu volto nos braços do povo. Não deu certo também o plano C para ele, mas havia esse plano A, o plano B e o plano C, e isso fica descrito quando você faz a linha do tempo. É muito importante essa linha do tempo que a Polícia Federal trouxe agora, porque concatena tudo. E o papel do general Braga Neto aí, então, é um papel terrível. Fica muito mal o general Braga Neto.